Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa videoaula vamos aprender como criar um bot composto aqui no Tricomas. Então é o seguinte, para iniciar, depois de você fazer login na plataforma, basta você vir DCA Bot e clique em mais. Então, clicando em mais bot, chegando nessa tela, nós temos aqui todos os campos necessários para você fazer sua configuração. Então é o seguinte, aqui você escolhe, define um nome para o seu bot. Aqui em Exchange você escolhe qual a Exchange que você vai estar utilizando, qual a conta. Você basta clicar no menu drop-down e vai aparecer todas as Exchanges. Você seleciona aquela que você quer utilizar. Em tipo de bot, você seleciona simples, onde você vai operar apenas com uma moeda, como aqui é o caso, ele está usando por padrão LTC/BTC. E aqui é o composto. Como funciona o bot composto? Funciona da seguinte forma. Vindo aqui no campo pares, você pode selecionar quantos pares você achar necessário. Por exemplo, aqui eu vou utilizar o seguinte par. Eu vou utilizar todos os pares com o SDT. Então ele vai pegar todas as moedas que tem aqui disponíveis aqui no bot, que fazem par com o SDT. Vindo nesse campo aqui, que máximo de transações ativas, e se eu defino 10, por exemplo, o que vai acontecer? O bot vai selecionar 10 moedas dentre todas as moedas que estão aqui disponíveis. Vamos supor que aqui tenha 200 moedas. Ele vai selecionar 10 dentre as 200 moedas que estão com a melhor oportunidade no mercado. Tudo de acordo com os critérios que você vai definir no bot. Então é o seguinte, vou limpar aqui e eu posso começar a adicionar somente os pares que eu quero operar. Vou usar aqui, ele tem alguns pares recomendados, por exemplo, vou começar dizendo aqui que eu quero trabalhar com Bitcoin, Magic, Think, HOT, BNB, ADA Cardano, TXT. Aqui eu vou adicionar também aqui Theta. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moedas. Eu posso definir que vou trabalhar com 8 moedas. Obviamente que nesse caso você precisa ter o saldo disponível para trabalhar com as moedas, o número de moedas que você definiu. Se você tem saldo suficiente, você pode trabalhar com quantas moedas você quiser. Mas, no entanto, o mais recomendável, é você selecionar o máximo de moedas possíveis que você acha interessante para adicionar no seu bot. E o próprio algoritmo aqui do Tricomas vai saber qual é a melhor moeda para usar. Então, eu costumo fazer o seguinte, eu venho aqui no site CoinMarketCap e aqui eu seleciono as top 100 moedas, com exceção de algumas. Por exemplo, aqui eu boto Bitcoin, Ethereum, aí quando vem aqui, por exemplo, Tether, stablecoin, eu não vou usar. Então, Dogecoin também eu não uso. Então, só que é muito criterioso, fica ao critério de cada um. Se a pessoa quiser usar ou não alguma moeda, por exemplo, eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com esse Bitcoin Cash. Eu vejo que não faz sentido. Algumas moedas que são definidas como shitcoins, são moedas muito ruins que elas podem cair e demorar muito tempo para voltar. Mas já moedas que têm projetos sólidos, por exemplo, como ADA, Cardano, BNB, são moedas que, embora tenha alta volatilidade, é mais provável que elas voltem a subir e se recuperem mais rápido de uma queda do que moedas, por exemplo, como o Dogecoin, que ultimamente tem sido influenciado o seu preço por influências, com o Elon Musk, por exemplo, quando ele twitta, essa moeda sobe. Se ele não twittar, ela fica lá estagnada, não tem utilidade alguma. Então é muito arriscado. Então, em relação às moedas
fica a seu critério. Eu costumo recomendar que você trabalhe com as 100 moedas do CoinMarketCap, porque essas são moedas assim mais, vamos dizer assim, mais seguras, né? Tá lá no rank 100. Se você vir aqui, você pode observar que atualmente tem 9.486 moedas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Imagine você, quantas moedas lixos existe aqui que pode comprometer seu capital. Então, por isso que é necessário você ser bem criterioso para selecionar as moedas, certo? Agora, depois que você preenche aqui quais moedas você quer trabalhar, você pode fazer o seguinte: vou adicionar mais algumas aqui. VET, LTC, Dente. Vou adicionar todas essas daqui. Só não Dogecoin. Aqui em estratégia, nessa primeira seção aqui de estratégia, você vai definir os seguintes parâmetros: o máximo de transações ativas, que seria o máximo das transações que vai operar simultaneamente no seu bot. E aqui a estratégia long e short significa o seguinte: a long é o tipo de bot mais padrão, que ele vai tentar comprar na baixa e quando a moeda se valorizar, ele vende na valorização, então ele lucra com essa diferença. Já em short é o seguinte: é quando você tem a moeda no seu portfólio, por exemplo, você tem BNB e você entra vendido, você vende a moeda, espera ela cair e o bot recompra essa moeda, né? Então lucrando com essa diferença de preço. Eu vou deixar aqui long, vou ter que adicionar novamente aqui as moedas rapidamente. Então tá aqui eu trabalho a estratégia que é mais utilizada, é a de long, né? Estratégia longa. E aqui é lucro de moeda. Você pode selecionar tanto para lucrar com o USDT como a moeda base que estão sendo utilizadas no robô. Como funciona? Aqui em lucro de moeda, se você citar o USDT, significa que o lucro que será realizado será na moeda USDT. Por exemplo, ele vai comprar BTC usando o USDT, certo? Quando o Bitcoin se valoriza, ele vai vender os Bitcoins e o lucro vai ficar em USDT. Caso você cite aqui, por exemplo, base, o lucro vai ficar em Bitcoin. Faz sentido você usar a moeda base se você pretende fazer hold com a moeda. Então, à medida que ele se valoriza, ele vende e deixa o restante, o lucro, na moeda base. Seria Bitcoin, aqui HOT, MEDIC, LTC, BNB, certo? Então, aqui em volume de ordem base, basicamente é o valor da ordem inicial. Porque quando ele vai, por exemplo, comprar aqui BNB, você tem que ter um valor inicial para poder fazer essa compra. Então, o valor mínimo que é aceita, por exemplo, na corretora que eu estou usando, que é a Binance, ou Binance, como muitos chamam, é de 10, mínimo de 10. Mas você pode definir aqui qualquer valor, dependendo da sua banca, obviamente. 25, 50 dólares. Então, depende da estratégia que você está utilizando. Aqui em tamanho de ordem segura, são as ordens que vêm posterior à ordem base. Vamos supor que o bot entrou na moeda BNB. Ele comprou o BNB a 600 dólares. E a intenção é que, na medida que essa moeda ela se valorize, então ele vende essa moeda lucrando com ela. Só que pode acontecer dessa moeda cair de valor. Vamos supor que de repente tem uma queda e desce lá para 570. O que vai acontecer? Para o bot baixar o preço médio, ele vai abrir uma nova ordem. Ele compra novamente e para fazer o preço médio. E o nome dessa ordem que é definida aqui no bot é ordem segura. Então, seria a ordem que você vai utilizar para baixar o preço médio. Que nesse caso aqui,
depende muito da estratégia que você está utilizando. Obviamente que eu estou fazendo apenas uma visão geral de como criar um bot composto aqui no Tricomas. E a proposta não é falar de estratégias. Estratégias vai ficar para outro vídeo. Aqui a gente pode definir volume de ordem base e tamanho de ordem segura o mesmo valor. Só por questões didáticas eu vou manter essa. Aqui em tipo de ordem inicial, a gente tem duas opções, mercado e limite. Mercado é que a ordem vai ser lançada na exchange, como o próprio nome diz, a preço de mercado, ou seja, vai ser efetuada a compra imediatamente. Logo que ele disparar, não importa o preço que vai estar lá, ele vai comprar. E a limite é que ele vai lançar a ordem com um valor específico para fazer a nova compra. E é um valor específico. Então ele vai aguardar para ser finalizada a compra. Para ser executada a compra é necessário que o preço, atinja o valor definido pelo bot. Nessa outra seção, temos aqui a condição para o início de negociação. E aqui onde está uma das partes mais críticas do bot. É aqui onde você vai utilizar os indicadores técnicos para o bot decidir qual é o melhor momento de entrar no mercado. E aqui temos diversas opções. Quando você clica aqui no menu drop-down, vai aparecer diversas opções para você estar configurando e assim o bot fazer entradas mais inteligentes. Dentre os mais usados, pelo menos na comunidade onde eu participei por vários meses, o que deram mais resultados são o panorama de trade e o RSI. Aqui esse indicador aqui, que é FL, ele se dá melhor quando o mercado está em queda. As entradas que ele fazem são mais certeiras. E também tem o sinal de panorama de trade personalizado, que são opções, obviamente, mais avançadas. E esse SIDA Premium é quando você vem aqui em mercado, vou clicar aqui e abrir. Você vem aqui em mercado e tem os sinais que você pode adquirir. Você pode comprar e tem algumas opções free que você pode adquirir. Nesse caso aqui, você pode clicar em criar bot. Você confirma a sua assinatura e clique em confirmar. Quando você clicar aqui em confirmar e você vir para criar um novo bot, ele vai aparecer essa opção aqui, como está aqui esse SIDA Premium. Foi um dos que eu adquiri, fiz alguns testes, ainda estou aí em fase de análise. Então, por questões didáticas, eu vou selecionar um dos mais comuns, que é 1h50, parâmetro 50. Então ele vai analisar usando o indicador técnico RSI, ele vai ler o gráfico de 1 hora e no nível 50. Então, quando no gráfico atingir obedecer todos esses parâmetros aqui, ele vai realizar uma nova compra. Obviamente, se tiver vaga disponível, porque aqui vai depender de quanto você define. Aqui em lucro-alvo, o nome é intuitivo, muito simples. Você define qual o lucro-alvo que você quer alcançar. E muito simples, você pode definir quantos por cento você quer. O bot vai, após uma nova entrada, ele vai aguardar o preço atingir os 5% de lucro. Quando atingir, ele vai fazer a venda e obter o lucro. Aqui em tipos de Take Profit, temos duas opções. Clicando aqui no menu drop-down, temos porcentagem, base da ordem ou porcentagem do volume total. Bom, para início de conversa, a melhor opção aqui já testada é porcentagem do volume total. Mas para questões didáticas, eu vou explicar como funciona as duas opções. Quando você define porcentagem do volume total, significa o seguinte: vou clicar aqui em tabela e aqui ele vai mostrar uma tabela onde mostra uma visão geral de como seu bot vai se comportar à medida que o mercado caia. Então assim, se o mercado cair, ele vai
ele vai abrir a primeira ordem, que é a ordem base. Depois ele vai abrir a primeira ordem segura, segunda, terceira, quarta e quinta. Em cada uma dessas ordens, ela tem os seus dados aqui. Quando ele fizer a primeira ordem, ele vai gastar $15. Então, quando fazer a segunda, a primeira ordem segura vai ter $30. Depois o volume total, somando os 15 mais 30 mais os 45. Esse daqui o volume total vai ser de 45, somam mais os 15 aqui. Depois 60, 75 e 90, depois que executa todas as ordens seguras. Então, o volume total seria a soma de todas as ordens somadas. Então, o volume total seria a soma de todas as ordens. Então, ele vai, por exemplo, se executar as 5 ordens seguras, ele vai pegar 5% desses $90 que foi usada na sua operação. Se você definir, vou fechar aqui e clicar aqui em porcentagem de ordem base, ele vai utilizar apenas a porcentagem de 5% sobre esses $15 que você definiu. Então, o que faz obviamente mais sentido é você definir como porcentagem de volume total. E aqui em Trailer, outro recurso muito interessante, que já foi ensinado nas etapas anteriores, nas aulas anteriores, e eu não vou me demorar muito, mas eu vou definir aqui 1%. Como eu tenho aqui definido o lucro-alvo como 5%, imagine que o ativo ele está subindo, e ele atingiu o lucro-alvo de 5%. Quando você atinge o trailing, que significa acompanhar, o que vai acontecer? Quando atingir os 5%, ele não vai vender o seu ativo de imediato. Ele vai aguardar a movimentação no mercado para ver se o ativo vai continuar subindo. Se ele continuar subindo, o trailer vai acompanhando. Ele vai acompanhando a subida do ativo, e quando ele começar a cair e ele tiver a desvalorização de 1%, que é o valor que você definiu aqui, ele vai executar. Então, ativar o trailer é sempre muito importante para você acompanhar a alta do mercado, aproveitar o máximo possível. E voltando aqui para a ordem segura, é aqui onde você vai definir todas as configurações concernentes às ordens seguras. Temos aqui contagem máxima de ordens seguras. Como foi mostrado aqui em tabela, nós podemos ver aqui. E temos aqui a contagem. Ele vai primeiro, como está definido 5, o que vai acontecer? Ele vai a base, a ordem base, depois a primeira ordem segura, depois a segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Então, como definimos 5 ordens seguras, o que vai acontecer? Ele vai aproveitar uma queda de até 5% do mercado. Se o mercado cair 5%, à medida que ele vai caindo, ele vai executando novas ordens seguras. A questão é que o mercado de criptomoedas ele cai bem mais do que isso, então é melhor você definir um desvio de preço para abrir uma ordem segura, que é uma porcentagem. Exemplo, quando a moeda que você comprou cair 2%, ele faz uma nova ordem. Depois ele cai mais 4%, nova ordem, 6%. Então, de 2 em 2% ele vai abrir a novas ordens. Então, se você tem 5%, obviamente, eu vou definir aqui 2%. Se você tem 5 ordens seguras, então ele vai aproveitar 10% do mercado. Então, como o mercado de criptomoedas ele é muito volátil, né, ele cai bruscamente, o ideal é que você cubra, no mínimo, ali uns 50% de queda. Então, para definir isso, ou você aumenta aqui o espaçamento entre as ordens, ou aumenta o número de ordens. Por exemplo, se eu colocar 10 aqui, ele já vai aproveitar 30% de queda. Então, por questões, apenas para exemplificar, vou deixar aqui em 30%. Porque
não estou com capital suficiente para cobrir os 50% no momento, porque já tem outros bots trabalhando. Temos também aqui o volume de ordem segura, nessa opção, que é o fator martingale. Se você clicar aqui em ajuda, ele vai fazer a descrição aqui. O volume entre cada ordem segura seguinte será multiplicado por esse valor. Então é o seguinte, se eu definir aqui 1,5, ele vai pegar a primeira ordem segura e vai multiplicar por 1,5 para executar a nova ordem. Se você vir aqui, eu defini 1. Para ficar mais simples no nosso cálculo, eu vou colocar aqui a ordem segura de 10. Vou deixar aqui a ordem base também de 10. Se eu vir aqui em tabela, o que vai acontecer? A primeira ordem segura será executada a $10. Já a segunda ele vai multiplicar 10 vezes 1,5, que dá 15. Já na terceira ordem segura, ele vai multiplicar 15 vezes 1,5, então vai dar 22,53. E assim em diante. Isso é uma das estratégias muito utilizadas para diminuir o seu preço médio de forma mais eficiente. Como a proposta aqui não é explicar cada uma das opções de maneira minuciosa, vou deixar essa explicação para um vídeo dedicado somente para essa questão de martingale. Voltando aqui para a quantidade máxima de ordens seguras ativas, o nome já é autoexplicativo. É o número de ordens que o bot vai enviar para a exchange para ela já ficar lá em abertas. Se você define 10 ordens seguras, e define aqui 1, só vai ficar apenas uma ordem aberta. Mas se você definir aqui, por exemplo, 5, o que vai acontecer é que ele vai pegar as 5 primeiras ordens de cada moeda e já deixar aberto na exchange. Assim você não corre o risco de ter uma queda brusca do mercado, se você estiver trabalhando em long, e você não conseguir comprar a tempo, né? Então a ordem já vai estar lá aberta. E a escala de ordem segura funciona da mesma maneira que o volume de ordem segura, só que nesse caso na porcentagem de novas ordens. Por exemplo, ele vai pegar aqui, se eu definir 1,5, ele vai calcular uma queda de 3, a primeira ordem que ele vai abrir vai ser de 3% de queda. Na próxima ordem ele vai multiplicar 3 vezes 1,5 para abrir a próxima ordem. Clicando aqui em tabela a gente pode ver aqui como vai funcionar. Veja, a primeira ordem vai ser de 3, a segunda vai ser de 3,1,5, então já vai sair a 3, já vai abrir quando cai 7,5%. A segunda já vai ser quando cai 14,25 e assim por diante, que mostra. Só que nós atingimos mais de 100%, por isso que aqui está em vermelho. Então nós vamos diminuir esse fator aqui. Então a gente estaria cobrindo mais de 100%, mas a ideia não faz muito sentido aqui, eu vou deixar 1. Então ele já vai cobrir 77% de queda do mercado. Em configurações avançadas, por se tratar de um guia para iniciante, não vou abordar neste vídeo, e nem a questão do stop loss, o que não é recomendável nesse mercado. Mas acompanhe as próximas aulas que faremos essa abordagem de maneira mais detalhada. E após definir, vou diminuir aqui a quantidade de ordens, apenas 5, e também aqui o volume martingale. E clicando aqui, após concluir essa configuração, que já é uma configuração razoável, muito básica, mas por questões didáticas foi necessário, certo? Então clica aqui em criar bot, e aqui você pode definir ele já iniciar ou fechar o bot. Clique em iniciar e já vai começar a realizar os ciclos de compra e venda dos ativos. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido de maneira satisfatória. Obviamente que por se tratar de tantas opções não é possível abordar em tão pouco tempo com mais profundidade, mas
no decorrer das nossas aulas nós vamos abordar um por um de maneira mais profundas. E até a próxima aula.